Boa tarde. Começa agora mais uma sessão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem que nos ajude a compreender melhor o Brasil, o momento que a gente está vivendo, para que a gente possa viver, trabalhar, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. Eu, o ministro José Carlos Dias, que vai estar conosco agora nessa conversa. A Eleonora já vai fazer a primeira pergunta. Antes disso, eu quero te convidar a levar mais longe essas reflexões, essas informações, essa discussão sobre o Brasil, compartilhando nas suas redes sociais, divulgando entre seus amigos essa entrevista e sabendo que todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E o trabalho é ancorado no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora. Ministro José Carlos Dias, muito obrigada por estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros. Ministro José Carlos Dias é um dos ícones brasileiros no Brasil da defesa dos direitos humanos, né? Foi defensor dos presos políticos no período mais tenebroso da história do Brasil, na ditadura militar, foi presidente da Comissão de Justiça e Paz, secretário de Justiça no governo Franco Montoro, que muito fez, né, para... A gente chegou em São Paulo justamente na época da eleição do Montoro, lembrou muito bem dessa fase. Ministro da Justiça, Fernando Henrique Cardoso, Comissão Nacional da Verdade, e um currículo enorme de trabalho em defesa dos direitos humanos. E a gente está hoje, ministro, numa situação dramática na história brasileira, né? Justamente conquistas que a gente imaginava bem asseguradas parecem estar sendo colocadas em xeque de uma forma bárbara. Mas eu queria saber qual é a sua visão do que está acontecendo no Brasil hoje. Olha, eu diria que hoje nós estamos na luta, mas temo que na véspera do luto. Eu nos meus quase 80 anos, eu nunca vivi talvez um instante de tanta angústia, né? Eu estou revivendo aquilo que nós passamos durante a ditadura, quando foi dado o golpe. Eu me lembro que o golpe veio em 64, eu tinha acabado de me formar na Faculdade de Direito. Eu fui orador da turma de 63 e eu me lembro que o discurso que eu fiz na festa de formatura, eu disse que nós éramos a turma despedinte da democracia. Eu estou com medo de nós estarmos nos despedindo da democracia outra vez, viu, Leonora? Porque a situação hoje é realmente dramática. Eu acho que nós temos que lutar até o finzinho, mas eu estou sendo muito pessimista, não tenho muitas esperanças. E é uma coisa terrível, porque a gente encontra pessoas que nunca imaginei que fosse votar no Bolsonaro. Ontem, depois daquele evento do qual participei, de reunir um número grande de pessoas, operadores do direito, de juristas, entregando ao Haddad um manifesto de 1.500 assinaturas. Quando eu saí para pegar o carro, eu estava esperando um táxi, passou um carro com duas senhoras que começaram a nos insultar. Não estava fazendo nada. Nós estávamos esperando o táxi, tinha um jornalista do Estadão, estava eu, estava minha filha e mais alguns outros advogados ali. Mas não tinha nenhuma bandeira, não tinha nada. Quer dizer, não tinha nenhum petista lá. Aí ele começou: comunista, filho da puta. Começou a nos insultar, a cuspir na gente. Guiando o carro, e aí elas foram embora. Isso, inclusive, foi
foi narrado por um jornalista do Estadão. Isso mostra a histeria, né? Ontem à noite, eu recebi o telefonema de uma colega de faculdade, uma mulher brilhante, uma jurista mesmo. E ela falou: ô Zé Carlos, eu vi que você participou de um evento e eu fiquei preocupada, porque eu não estou querendo votar no Haddad. Eu falei: escuta, eu comecei a argumentar com ela, né? Falei das torturas, do que ele significava. Isso daqui não combina com você. Não, tudo bem, mas votar no PT eu não posso votar, de jeito nenhum. Eu percebi que ela ia votar no Bolsonaro. E porção de pessoas que eu tenho conversado e que estão dizendo isso, com medo de virar Venezuela e tal. Quer dizer, por mais que eu argumente, olha, eu também sou antipetista, mas indiscutivelmente nós vivemos um período em que eles fizeram mil malfeitos, como dizem, cometeram erros graves, houve corrupção deslavada como nunca houve no Brasil, administração péssima, aparelhamento de Estado, mas o Estado de Direito permaneceu. Nós não entramos numa ditadura, então não se compara isso com Venezuela. Não é? Nós estamos vivendo uma democracia. Embora o Brasil esteja mal, mas estamos vivendo uma democracia. Agora, quando nós corremos o risco de ter a ditadura pelo voto, é de alarmar. E eu temo que com o Bolsonaro nós corremos o risco de partirmos para um regime ditatorial. O senhor citou essa violência, essa histeria mesmo que o senhor mesmo foi vítima aí nessa ontem. O senhor acredita que isso é incentivado, acontece por causa de um clima criado pela própria campanha do Bolsonaro? Ele é responsável por isso? A campanha é responsável por isso? Olha, eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que há dois fatos aí. Primeiro, o antipetismo, isso é indiscutível, e o Bolsonaro é o incentivador dessa violência. Não é? Ele prega a violência. E isso incentiva as pessoas a atuarem dessa forma. É assim que eu penso. Esse sinal, essa senha para a violência, a gente ouviu aqui um especialista também em violência, que nos disse que espera o pior para o dia 28. Se o Bolsonaro vencer, vai ser uma matança. Quer dizer, espera que haja uma situação em termos de direitos humanos catastrófica, justamente por ele sempre defender muito. O próprio símbolo dele é um revólver, quer dizer, a morte, assassinato é uma palavra de ordem dele. O senhor acredita que a gente possa cair, então, numa situação de descontrole, de caos? O que pode acontecer na hipótese dele ganhar? Pois é, indiscutivelmente, aquilo que o Maluf falava, o Maluf passou a ser um anjo perto do que o Bolsonaro é. Tá certo? Quer dizer, quando o Bolsonaro, ele realmente incentiva a violência. E não é só a questão da violência nas cidades. É toda a posição política dele, não é? A questão dele com referência ao meio ambiente, não é? Então, eu não tenho dúvida que vai haver desmatamento na Amazônia, que os índios... Ele já está pregando uma política de aculturamento dos índios. Não, eles querem vir para a cidade, eles querem... Quer dizer, é uma coisa impressionante, porque
ele vai contra toda a posição progressista que nós sempre pregamos, né? O ídolo dele é o presidente dos Estados Unidos. Isso ele já falou, né? Então eu estou sentindo que nós não temos perspectiva. Não, mas não vamos precisar lutar. Nós temos que nos organizarmos. Se eu falar em lutar, o que significa lutar hoje? O que pode ou deve ser feito pelos democratas? Estamos juntos. Estamos juntos. Eu acho que o PT e o PSDB estão vivendo os seus últimos dias como partidos, eles não têm mais chance, mas é hora de a sociedade civil resistir, como nós fizemos quando estávamos na ditadura pela anistia, como nós fizemos pelas diretas já, não é? Nós temos que tentar fazer com que a gente adquira forças suficientes para enfrentar, porque nós não podemos nos entregar. O senhor ontem estava falando desse ato, o senhor pode contar para a gente o que foi? Muita gente não acompanhou, até porque não teve muita divulgação. O que foi esse ato? Por que o senhor estava lá? Pois é, foi nós elaboramos um manifesto em que nós pedíamos o apoio de toda a sociedade na luta contra a eleição do Bolsonaro. Desculpa, nós era quem? Como? Nós somos... Eu diria os juristas, não é? E juristas no sentido amplo, quer dizer, advogados, promotores. E este documento, neste ato, que ontem foi, nós entregamos isto ao Haddad. E aí várias pessoas falaram. Eu pedi para não falar, porque eu não queria radicalizar uma posição anti-PT para não ser deselegante com aqueles que estavam lá. Mas eu disse claramente à imprensa que só o Bolsonaro para me fazer votar no PT. É isso que o senhor recomenda para os antipetistas? Só que por causa do Bolsonaro devem votar no PT? Exatamente. Porque não tem outro jeito. Não tem outra alternativa. E eu disse que eu entendia que o Bolsonaro é um crápula. E é um homem que vai fazer mal para o Brasil. Já fez e vai fazer muito mais mal ainda. Como você está avaliando esse comportamento da justiça, dos tribunais superiores em relação ao processo eleitoral? Agora tomou posse o presidente do Supremo, relativizando o regime, a ditadura, chamando de movimento. Há uma percepção de que os militares estão ocupando espaços no governo atual até. Como é que o senhor vê o estado das instituições e essa posição de tentar reescrever a história da ditadura militar? Eu já escrevi num artigo, e já disse em público, em palestras, que em 50 anos de advocacia, este ano nós vamos comemorar os 55 anos de formatura, eu nunca vi o Supremo tão ruim. E o que me surpreende é que vários dos ministros foram, inclusive, nomeados, a maior parte, foram nomeados pelo Lula ou pela Dilma. O Toffoli, que hoje é presidente, ele foi advogado no PT. E que foi nomeado para o Supremo, depois de, aliás, ter sido reprovado em 2 concursos para ser juiz.
de primeira instância. Mas, enfim, a declaração que ele acaba de fazer é pavorosa, porque eu sempre o tive na conta de um moço progressista, bem situado ideologicamente, e ele faz uma declaração dessa. É claro que ele foi coagido. E o pior... Coagido? Ah, mas não tem dúvida, foi pressionado. Não tem dúvida, porque espontaneamente ele não ia dizer uma coisa dessa. Ninguém, nem aqueles que as pessoas de direita ousam dizer que nós não vivemos uma ditadura. E ele disse isso, chamou de movimento. E o mais grave, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente do Supremo tem como chefe de gabinete um general. É uma coisa inacreditável isso. Nós estamos sob a tutela militar e não estamos sabendo isso? Tem gente que está tudo isso. Eu não ouso dizer isso, né? Por enquanto não, e nós temos que resistir. Mas que há fatos que nos deixam em pânico, sim. Há fatos como esse. Eu não sei o que deu no Toffoli. Com quem, aliás, eu tenho uma relação amistosa, né? Frequento o Supremo como advogado, mas nem por isso eu me excuso de fazer as afirmações que faço com referência ao Supremo. Outro dia, participando de uma roda viva, em que a roda viva era temática e era sobre o Supremo, eu disse isso, que eu sentia o dever, como integrante da família forense, de fazer esta afirmação querendo melhorar a situação. Quer dizer, eu não posso admitir, porque por ser advogado e que tenho processos no Supremo, eu deva tornar-me sempre simpático aos ministros. Não. Depois de 55 anos, o que eu tenho é que dizer as verdades que eu quero dizer, que eu sempre disse. Não é? Então, eu acho que o Supremo está péssimo. Está péssimo. Mas há exceções. Eu acho que o Celso de Mello, por exemplo, é uma pessoa extraordinária, um grande jurista, é um homem de uma estatura moral e cultural extraordinária. Mas não são muitos, não, viu? A Constituição, muita gente fala dessa disputa entre os garantistas e o outro lado. Como é que o senhor vê a aplicação da Constituição? Está sendo relativizada, para dizer o mínimo? O que está acontecendo no exercício, né, na aplicação da Constituição no Brasil? O que acontece? Que o Supremo tem tomado algumas posições muito boas, não tem dúvida, como no caso do transgênicos, não, dos... A coisa dos... aquele trabalho... Aliás, tem um parecer, inclusive, foi dado pelo Barroso, antes de ser ministro, né? Daqui a pouco bem. Mas, enfim, tem algumas posições boas que têm sido tomadas. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vemos é o seguinte. Por exemplo, a questão das decisões monocráticas. Quer dizer, questões absurdas, como, por exemplo, o auxílio-moradia, que foi engavetado pelo Fux, e que aquilo é uma vergonha. O juiz ganhar auxílio-garantia, moradia, não é? Os professores estão morando na rua. Aliás, muitos talvez estejam quase, né? Então, o que eu acho é que o Supremo... Outra coisa, pedidos de vista de processo e que não voltam para o plenário. Então, ao lado de algumas decisões que são importantes, que
foram tomadas, a gente vê no varejo a maior parte das questões estão sendo tratadas de uma maneira desprezível. Bom, no rol de absurdos que a gente está ouvindo aí nessa campanha do Bolsonaro, uma delas diz respeito ao Supremo. Ele diz que tem que aumentar o número de ministros do Supremo, que vai fazer isso numa canetada. Isso já foi feito na ditadura. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Qual é a sua visão dessa proposta? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Precisaria de uma reforma constitucional. Então, numa canetada, ele não vai conseguir fazer. Eu tenho esperança que isso não aconteça, né? Eu acho que o Supremo, que tem que passar por uma reforma. Eu acho que o Supremo deveria ser uma corte exclusivamente constitucional. Acho que o Supremo não deveria ser mais um tribunal de apelação, como hoje é. E enxugando as decisões, a Suprema Corte Americana julga poucos casos, mas são casos assim que são exemplares, né? E dentro de uma compostura muito grande. Eu, por exemplo, por mais que respeite a liberdade de expressão, eu sou contra a TV Justiça. A transmissão das sessões. Das sessões. Por quê? Porque eu acho eles ficam jogando para a arquibancada. Então nós vemos aqueles votos imensos e que são realmente... Quer dizer, juiz não pode falar no corredor. Juiz tem que falar nos autos. E o Supremo tem que dar o exemplo. Então, no momento em que eles vão tomar decisões, tudo bem, as portas estão abertas, o público pode ter acesso, mas a televisão escancara, não é? Tudo que acontece no Supremo, quando é plenário, nas turmas não. Então, é uma labarotomia exploradora mostrando o ventre da justiça pelo povo, quando, na realidade, tem que haver um recato. Tem que haver um recato. A gente várias perguntas aqui, também na sua fala, tem se falado da ditadura. Hoje a gente vê até jovens dizendo que precisa ter a ditadura. Muitos dizem que é porque não sabe o que é. O senhor que enfrentou a ditadura, o que é a ditadura? Pois é, eu digo que o papel principal da Comissão da Verdade foi documentar tudo o que aconteceu durante a ditadura para que não se repita no futuro aquilo que aconteceu no passado. E para mostrar às novas gerações o que aquilo representou. A garotada que foi morta naquele período, que foi torturada, operários, estudantes, intelectuais, todas essas pessoas que foram sacrificadas, não é? Então isso tem que ser mostrado. Nós temos o dever de exercer esta pedagogia, mostrar para essa nova geração que não podemos correr o risco de repetir aquilo que aconteceu. Um outro ponto, o senhor estava falando antes do Supremo, há poucas semanas a gente teve um embate entre dois ministros em relação à concessão de entrevista do presidente Lula. Houve uma decisão do Lewandowski, depois o Fux interveio, enfim, foi uma coisa que a gente não entendeu,
E o Luiz Francisco Carvalho Filho, o advogado da Folha, declarou logo que... Meu sócio. E seu sócio, declarou que a censura prévia foi restabelecida no Brasil. O que o senhor pode nos dizer sobre essa questão? Um ministro contra o outro e há uma censura imposta? Como é que é? É exatamente isso. Porque o absurdo que já tinha havido uma decisão e o Fux depois revê essa decisão. E poderia ter feito isso? Claro que não. Claro que não. Isso foi um gesto absolutamente atrabilhário. Não tinha cabimento nenhum. Quer dizer, se o Lewandowski concedeu, e eu acho que deveria, fez muito bem de ter concedido, mas acabou. Agora, se tivesse tido outra posição, tudo bem. Aí respeitável posição de que não poderia. Mas o grande absurdo foi a posição do Fux depois, né? Quer dizer, a gente fica na dúvida sobre o Estado de Direito no Brasil. Como é que isso se cria? Como é que o próprio Supremo aceita uma coisa dessa? Eu acho que o Supremo está mal. É o que eu estou dizendo. A situação hoje no Brasil o Executivo está mal. O Michel Temer, meu colega de turma, está mal, né? E agora nós temos assim um presidente indiciado, que poderá vir a ser preso, deixando o Palácio do Planalto. O Legislativo, o Congresso Nacional, péssimo. E o Poder Judiciário também. E não é só o Supremo, não. Eu faço essas mesmas críticas ao Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que acaba agora de tomar uma posição contra uma desembargadora, porque ela manifestou num evento em que ela fez uso da palavra, ela mostrou a discordância com o ministro Toffoli. Na questão da ditadura, justamente. Exatamente. Então, a gente vê isso, quer dizer, tudo vai mal. O Poder Judiciário também vai mal. Porque parece que ele está julgando só numa direção. Exatamente. Mas a resistência, né? A reunião de ontem mostrou que há uma tentativa de reorganização, de resistência. Pois é uma coisa que dá um certo alento, né? O senhor acha possível que essa disposição da área jurídica em fazer uma frente maior possa estimular outros setores da sociedade a também ter uma atitude mais combativa contra o candidato Bolsonaro? É que já não dá mais tempo, né? Mas, enfim, parece que está sendo programado para os próximos dias um outro evento importante da sociedade civil. Aí não seria dos juristas. Mas eu acho que nós temos que continuar nisso, né? Nós temos que continuar nos reunindo e nos unindo. Não? Não, é isso. Acho que vamos dar um... a gente falou antes da possibilidade do que talvez pudesse ser feito uma coisa como o que foi o grande comício das diretas. Né, o senhor conheceu bem essa articulação. Exatamente. E eu me lembro muito bem como é que a coisa se articulou. Como é que foi? Conta pra gente. Uma reunião, o Montoro, que era uma figura extraordinária, ele disse, bem, precisamos organizar um comício, um ato público pelas diretas. Ele disse isso onde? Numa reunião com alguns secretários e assessores. Aí ele disse, alguém falou, podia ser no Teatro Municipal. Eu falei assim, bom, tomara que encha o Teatro Municipal. Eu me lembro que eu disse isso. Aí ele falou assim, não, nós vamos encher a Praça da Sé. E deu aquele espetáculo extraordinário. E depois houve um segundo no Anhangabaú, 1 hora ainda. Né?
que ele teve a ousadia de mandar liberar as catracas do metrô, né, para que o povo pudesse ir de graça participar do ato. Aquilo lá foi uma coisa extraordinária, não é? Porque lá no mesmo palanque estavam todas as grandes lideranças. Adversários históricos até. Adversários históricos. Então estava o Ulisses Guimarães, estava o Lula, estava o Montoro, Tancredo. Quer dizer, eu não me lembro se o Tancredo estava no primeiro. Mas, enfim, foi uma escalada, né? Uma escalada. E se não fosse o PT, nós teríamos conseguido, naquela ocasião, vencer as diretas, mas na hora da votação lá não houve o quórum necessário. É possível a gente pensar numa articulação desse tipo hoje? O senhor vê, claro que o tempo é curto, mas as coisas não vão acabar na eleição, vai continuar. O senhor acha que é possível a sociedade brasileira, com essas lideranças de diferentes posições, se unirem em torno de uma frente, digamos, antifascista ou pela democracia? Temos que pensar nisso, né, Leonora? Nós temos que tentar, né? A gente conta com esse esforço de muita gente e que as pessoas consigam se desatrelar das suas ambições pessoais e possamos fazer um grande abraço. Tudo bem. Será que também se deveria ouvir, né, ao longo da história esse apelo, essa ousadia do Montoro na época e levar essa união para as ruas? Como foi esse ato? Queria fazer o ato fechado? Pois é, fazer o ato pois na é rua, isso aí. Levar essa resistência às ruas. É exatamente, é o que nós temos que tentar fazer, né? Ótimo. Muito bem. Acho que... Não sei se eu quero, acho que sempre termina aqui com enfim, pedindo para o entrevistado fazer uma declaração final, um apelo, uma mensagem final, e a gente queria, enfim, que o senhor falasse o que o senhor gostaria de falar nesse momento. Se é para fazer uma declaração, eu faço uma declaração de amor à democracia. Muito bem. Bom, conversamos aqui com o ministro José Carlos Dias, que trouxe o seu depoimento, desde a participação ontem num grande encontro de juristas pela democracia, o seu depoimento de militante histórico pelos direitos humanos, pela justiça social. Esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no nosso site tutameia.jor.br. Ministro, muito obrigada por você ter vindo aqui e estamos na luta, né? Eu que agradeço essa oportunidade e a alegria de estar perto de vocês. Que bom, muito obrigada.